Graça e paz, amada igreja, louvado seja o Senhor. Chegamos hoje na terceira aula do panorama do Velho Testamento. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs de Segredo, de Brejinho, de todos os povoados ao redor, amamos vocês, estamos tão felizes pela perseverança de cada um de vocês em querer aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu sei que grandes obras o Senhor já está fazendo nesta região e na vidinha de cada um de vocês. Amamos vocês, saudades de todos. Quem sabe logo estaremos juntos. E olha só que coisa legal. Nós já estamos chegando na quinta aula. Seria a terceira disciplina. É a terceira aula da terceira disciplina, que é o panorama do Velho Testamento. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Caim e Abel. Antes de nós começarmos, vamos orar. Feche os teus olhos aí onde vocês estão e vamos colocar diante do Senhor tudo isso que o Senhor tem para nos mostrar nessa noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vidinha de cada um. Obrigado pela palavra que tem sido liberada sobre a vida de todos. Obrigado pela perseverança, pela persistência e por todos estarem de uma maneira tão contínua. O Senhor busca nesta terra os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E o Senhor tem encontrado no coração dos meus irmãos verdadeiros adoradores. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os fortaleça em tudo que eles estão fazendo. E que a palavra nunca seja roubada da vida deles. E que cada vez mais próximos, entendendo mais do Senhor, nós te damos graças, te bendizemos. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos falar um pouco de Caim e Abel, descendência de Adão e Eva. E eu sempre brinco aqui com a igreja e falo, quem matou quem? Abel que matou Caim ou Caim que matou Abel? Para vocês guardarem e terem clareza, que às vezes a gente fica na dúvida, tantos nomes bíblicos, Caim termina com M, M, de matar. Então Caim matou Abel. É uma forma de vocês guardarem na mente de vocês, essa história, que é uma história bastante emblemática da Bíblia, mas que traz para a gente tantos ensinamentos. A palavra do Senhor diz sobre Caim e Abel, está no capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Eu vou ler alguns trechos. Diz assim que coabitou o homem com a sua mulher, Eva. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que ao fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Diz o Senhor a Caim, por que você está irado? Se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim levantou-se contra Abel e o matou. Estou lendo só pequenos trechos, depois vocês vão ler com mais calma, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16 do livro de Gênesis. O Senhor disse a Caim, aonde está Abel, teu irmão? A voz de sangue do teu irmão clama na terra. Então, nós temos duas características bastante distintas. Nós temos Caim, que ele era um lavrador, e ele oferece para Deus uma oferta vindo da agricultura. Mas prestem atenção nos detalhes do texto. Fala que Caim ofereceu uma oferta. Não fala que tipo de oferta. Mas nós vemos que Abel
em contrapartida, ele era pastor. E fala que ele oferece a primícia do seu rebanho, né? E a gordura do seu rebanho. Né? Duas características bastante importantes. Primícia, lá, aliás, são três. Primícia, rebanho e gordura. Né? Então, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Nós vemos no livro de Hebreus, livro, é uma carta. Na carta aos Hebreus, foi escrito no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 4, fala que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, a primeira coisa que nós temos que guardar é que aquilo que Abel ofereceu para Deus, havia uma excelência, havia algo diferente que moveu o coração de Deus. E no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé no quê? Né? Que fé que nós vemos na vida de Abel? Primeira coisa, se vocês se lembram, quando Adão e Eva pecaram, e eles perceberam que ele estava nus, e eles colocaram folhagens para tentar se cobrir, e não cobria nada. E depois nós vimos no final da história que Deus, ele mata um animal, e esse animal ele faz uma pele para cobrir Adão e Eva. E eu já falei isso para vocês, já tipificando, apontando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, um inocente, um animalzinho inocente, morria por um pecador. Né? Ele pagava o preço, ele derramava o sangue por um pecador. E qual foi a oferta agora? Vamos trazer para Abel. Abel, ele pegou uma oferta que era as primícias, eu já vou falar disso para vocês, mas ele pegou um animalzinho dele. Ele pegou um animal do seu rebanho, o principal animal, o melhor, com as suas gorduras. E este animal, ele poderia ser derramado sangue, e sendo uma oferta para a remissão de pecados. Então, já vemos uma diferença muito grande no primeiro ponto. Ele pegou um animal para ofertar ao Senhor. E a segunda questão é a questão das primícias. O que era primícia? O que é a primícia de uma terra? O que é a primícia dos animais? É a primeira parte, é o primeiro nascimento, é o melhor animal, é o mais importante, né? É o que abre toda a questão do rebanho. Né? Então, ele oferece para Deus o melhor. Ele oferece não uma oferta, como foi Caim, mas ele oferece o melhor animal, o primeiro de todos. A primeira parte é tua, Deus, porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. E louvado seja Deus. O que nós trazemos para a nossa vida? Né? Oferte ao Senhor o seu melhor, a sua primeira parte, a parte mais importante, não o resto. Né? Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. Por isso que nós vemos que essa oferta de primícias, né, ele tipifica também a Cristo. Cristo é a primícia de Deus, é o melhor de Deus, é o seu Filho unigênito, que Ele envia à terra para derramar o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E Ele, olha, veja só o que fala na primeira carta
aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, sendo Ele a melhor parte, sendo Ele o primeiro, sendo Ele a oferta melhor que chega às narinas de Deus, né? Então, quando nós vemos a oferta de Abel, ela já está apontando o melhor que seria Cristo. Ele está apontando uma posição de fé de Abel, já crendo, né, naquilo que o Senhor teria para as nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor. Mas, por que as ofertas de Caim, elas não foram boas? Por que que as ofertas de Caim não foi a mais excelente? Primeiro, se vocês se lembrarem, quando Adão e Eva pecaram, houve uma série de maldições estabelecidas sobre a serpente, sobre Satanás, sobre o homem, sobre a mulher e sobre a terra. A terra se tornou maldita. Então Caim oferece um fruto da terra que estava amaldiçoado após a queda do homem. Nós vimos isso no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 a 18. Então ele já estava oferecendo algo que não era muito bom. Segundo ponto, fala que ele trouxe uma oferta. Se ele pegasse, né, da sua cultura, do seu cultivo, a primeira parte da sua colheita, que seria a primícia, né, a parte mais importante da colheita, né, mas fala que ele entregou uma oferta, ou seja, um pedaço qualquer da colheita dele. Como que se Deus precisa de alguma coisa nossa, toma qualquer coisa. E com Deus, nós precisamos entender isso, guardem isso. Não ofereçam nada ao Senhor que não for o seu melhor. Não ofereça nada que não for ao Senhor se não for o teu coração. Não ofereça nada ao Senhor que não seja a primícia, né? Então, não ofereçam ao Senhor ofertas como a de Caim, que foram ofertas malditas. Pastor, me dá um exemplo de oferta maldita. Vamos lá. Você vai fazer jogos de azar, você vai fazer a loteria, você vai fazer a cena, você vai fazer jogo do bicho, você vai fazer qualquer coisa que é ilícito. São jogos de azar. E você, de repente, é premiado e você vai ofertar ao Senhor algo assim. Ou se não, você faz um monte de rolo, você faz suborno, você engana as pessoas e ganha dinheiro enganando as pessoas. Ou você ganha dinheiro emprestando dinheiro a juros, sendo uma pessoa que explora os outros, e pega esse dinheiro e vai ofertar ao Senhor. Por favor, não faça isso. Isso é uma oferta proveniente de práticas ilícitas. Oferta sem entrega de coração. Eu vou entregar alguma coisa ao Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar ao Senhor, mas você sabe por quê? Porque o pastor falou que eu tenho que fazer, eu vou fazer, isso ou aquilo e vou fazer, mas não está com o coração em Deus. Se você não tem o coração em Deus, se você não está fazendo por amor ao Senhor, não faça, não entregue nada. Mas tem aqueles, quer uma outra oferta maldita, que negociam com Deus. Se Deus me dá tal coisa, se Deus fizer tal coisa, se Deus me abençoar com tal coisa, aí eu vou dar um dinheiro para Ele. Para com isso. Né? Nós temos um Deus que é Deus, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele criou os céus e a terra, não precisa de nada nosso. Né? Não tente negociar com Deus. Sabe outra oferta? Eu vou mostrar para todo mundo que eu oferto, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo para a igreja, mas sabe, para aparecer,
para ganhar reconhecimento dos homens, ganhar reconhecimento do pastor. Não faça isso. Deus não precisa de nada dessas coisas. E isso são ofertas que para o Senhor são ofertas malditas. São ofertas que não são abençoadas, né? Então, outra coisa que é importante trazer para vocês, a gente vê que depois que acontece isso, o coração de Caim se acende de ira quando o Senhor não acerta, de inveja, porque o Senhor não aceitou a sua oferta, mas aceitou do irmão. E ele se prepara, né, para matar o irmão, ele arma uma emboscada, ele mata o irmão, e depois ainda Deus, quando vai procurar ele, vai perguntar do irmão, ele dá uma de desentendido. Sou eu agora cuidador do meu irmão, sou eu isto, aquilo, né? Como que se não soubesse de nada, querendo enganar a Deus. E mais do que isso, né, mentindo para Deus, né, falando coisas como que se Deus não soubesse de todas as coisas. Então olha só como começa o pecado nas nossas vidas. Tomem cuidado. Começam com coisas pequenas. Começa com uma ira, começa com a inveja, e isso vai me trazendo coisas ruins e termina com mentira, com morte, matando pessoas, e eu mesmo perdendo muitas vezes a minha vida e perdendo a minha salvação. Cuidado, a palavra do Senhor fala para nós tomarmos cuidado com as raposinhas. O que são as raposinhas? São as pequenas coisas que nos roubam, são as pequenas coisas que tentam nos matar e que vão se tornando grande. Né? Por que Caim matou Abel? Ele não valorizava, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Então, quando eu não priorizo o meu relacionamento com o Senhor, quando eu não priorizo a minha intimidade com Deus, estar próximo de Deus, eu vou me afastando de Deus, ficando próximo da minha carne, próxima do mundo. E aí, a minha capacidade de errar e de fazer coisas ruins, elas aumentam muito grandiosamente. Segundo aspecto do erro de Caim, ele fazia as coisas sagradas de qualquer jeito. Né? Pensem nisso. Servir ao Senhor não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Façam com amor, façam com excelência, façam com prazer, com alegria de servir ao Senhor. Né? E aquilo que vocês doarem ao Senhor, doem com alegria. Né? Vocês não estão doando para homens, vocês estão doando e fazendo para Deus e por amor a Deus. O terceiro ponto é que ele ficou irado quando não houve aceitação da sua oferta. E ele não ouviu a Deus, ele não quis ouvir a Deus, ele ficou de uma forma ruim. Quarto aspecto, Caim não tinha controle sobre os seus desejos e sobre a cobiça. A cobiça é o querer coisas que não me pertencem. Entendam isso, eu sempre comento isso muito aqui na igreja. O que o Senhor tem para cada um de vocês é individual, é para cada um, não é para o outro. Né? É individual, é nominal. Né? E o que o Senhor tem para você é a boa, perfeita e agradável vontade. É isso que Ele tem para a sua vida. Não precisa querer nada de ninguém. Não precisa buscar nada de ninguém. Não precisa buscar nada do outro. Busque no Senhor aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E Ele tem coisas lindas, né, sobre a sua vida. Né? Caim não sabia controlar os seus desejos. Ele não tinha domínio próprio. Né? E a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que o homem ou a mulher que não tem domínio próprio, não sabe se controlar, não sabe se dominar, não sabe dominar suas emoções, seus sentimentos, ele é como uma cidade que foi derribada, uma cidade que foi derribada pelos seus inimigos, e aí qualquer um entra, qualquer um faz o que quiser dentro dela.
né? E é desta forma, quando você não tem domínio próprio, Satanás faz da tua vida um inferno. Ele tem legalidade, ele tem liberalidade para controlar a sua vida quando você não tem este domínio próprio. A palavra diz no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 23, ele fala justamente, nós vamos ter uma matéria que vai falar sobre fruto do Espírito. E ele vai falar justamente quando eu desenvolvo o meu caráter em Cristo, e eu desenvolvo por meio da palavra, de ouvir a palavra, e é isto que está acontecendo na vida de vocês agora. Vocês estão sendo edificados para que vocês não andem mais na carne, mas vocês andem no Espírito, desenvolvendo o fruto do Espírito, desenvolvendo... O que é fruto do Espírito? E é fruto, não é frutos. É um fruto que tem vários gomos, né? Vocês com certeza conhecem uma mexerica, é um bom exemplo. Quando você abre, tira a casca dela, ela tem vários gomos, e cada um dos gomos é um pedacinho desta fruta, né? Desse fruto do Espírito, né? Em Gênesis, capítulo 5, do 16 ao 23, ele fala das obras da carne e das obras do Espírito. As obras da carne, elas são a inveja, a ira, a discórdia, a idolatria, impureza, entre outras que são listadas lá. Agora, o fruto do Espírito são 9 gomos, e que nós vamos, mais uma vez, explanar isso mais lá na frente para vocês em outra aula. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Olha só que coisa tremenda, olha que coisa linda. Ele começa, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e por meio da sua palavra que vai nos limpando, que vai nos purificando, eu vou desenvolvendo o caráter de Cristo, eu vou desenvolvendo o amor, a longanimidade, a alegria, eu vou desenvolvendo características de Cristo. E aí nós vamos ser chamados de cristãos, porque nós começamos a refletir a Cristo. As pessoas começam a enxergar na vida de cada um de nós coisas distintas, começam a enxergar na vida de cada um de nós um caráter diferenciado, começam a enxergar que tem algo diferente. E por que cristãos? Que nós começamos a ser pequenos Cristos. Pequenas imagens de Jesus aqui na terra, porque essas características, e vocês vão vendo isso, como a gente vai mudando. As pessoas que nos ofendiam não ofendem mais, as pessoas que nos machucavam não machucam mais, as pessoas que tentaram trapacear, a gente perdoa, né? A gente vai tendo paciência com os erros dos outros, a gente não vai cobiçando mais o que é dos outros, aquele que se prostituía não vai se prostituindo mais, né? Você vai vendo aquele que bebia, aquele que se drogava, não vai se bebendo mais, não vai drogando, porque vai tendo uma mudança do caráter. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa essência, vai trabalhando dentro de nós, e nós vamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, de santidade em santidade, à imagem de Cristo, né? Isso é o fruto, é as pessoas olharem para nós pelo fruto, olhando para nós com o caráter de Cristo. E tem uma coisa importante, que nós vamos falar também de dons espirituais, nós vamos ter uma aula disso, e também são 9. É o falar em línguas estranhas, é o interpretar as línguas, é a profecia, mas tem uma coisa, nós vamos estudar isso lá na frente, e tenha um pouco de paciência. Os dons são dados por Deus, pelo Espírito Santo, como lhe apraz. Agora, o fruto é desenvolvido com o Espírito Santo. E o que vai te levar para a glória não são os dons, mas é o fruto. Por que isso é importante nós sabermos? Nós temos que ser transformados no caráter de Cristo.
Isso chama-se santificação. O Senhor vai nos santificando. Ele já nos santificou quando aceitamos a Cristo, e agora nós temos um processo de santificação que só finaliza quando morrermos, quando estivermos na glória. Mas ele é um processo de transformação. O que me salva, o que me leva à eternidade é Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador e tendo esta transformação que vai acontecer no dia a dia. Dons, a palavra do Senhor fala que eles vão ficar. A igreja sobe, mas os dons ficam. A igreja sobe, os dons ficam, porque os dons são de Deus. E tem muitas pessoas que falam em línguas, que profetizam, que dão cambalhota, brincadeira à parte. E eu amo os dons, eu vivo no meio dos dons. E eles são fundamentais para o crescimento da igreja. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, porque nós não ainda somos meninos, que nós já aprendemos isso, e nós nos impressionamos e achamos que uma pessoa que quando ela quando ela fala em línguas, é porque ela é mais espiritual. É engano. Ela tem um dom que foi dado por Deus como lhe apraz. Mas o caráter é o que é desenvolvido nós, juntamente com o Espírito Santo. E é isso que nos faz a imagem de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar essas duas matérias com profundidade. Nós vamos estudar fruto do Espírito, nós vamos estudar dons espirituais, vamos aprender bastante sobre isso e que vai trazer clareza para todos vocês. A inveja foi uma marca na vida de Caim. Caim não entendia que havia espaço para todos, que havia espaço para eles dois. Que triste isso. Guardem uma coisa, Deus criou o mundo tão na sua imensidade, que tem espaço para toda a humanidade. Tem o melhor para todos. E Caim não entendia isso. Eu vou pegar o livro de Provérbios, trazer essa questão da inveja, essa questão de não ter esse entendimento. Provérbios capítulo 24. Versículo 1 fala assim: não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina a violência. Não tenha inveja dos homens que prosperam de forma iníqua, dos homens que são maus. 24:19 fala assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que são perversos. Provérbios ainda, 27, versículo 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então, cuidado com pessoas invejosas, Esteja longe, evitem esse tipo de relação que às vezes elas nos maltratam desnecessariamente e tem coisas que a gente não precisa passar. E olha só o que fala o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Tudo isso sobre inveja. E a gente tem que tomar cuidado para que esse sentimento não esteja dentro de nós. E se está dentro de nós, pedimos para o Senhor, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia da minha vida, arranca fora esse sentimento que ele não é bom para mim. Marcos capítulo 15, versículo 10, diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Então Cristo foi entregue, por causa de inveja dos sacerdotes, com relação a tudo que tinha estabelecido na vida de Cristo e aquilo que ele tinha para estabelecer sobre as nossas vidas. Finalizando a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14, diz assim: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Se tem isso no teu coração, não aceite e fale: Senhor, é o que eu falei agora há pouco, arranca fora
isso aqui não me pertence, eu não quero isso para a minha vida. E olha o que ele fala da inveja. Pois onde há inveja e sentimento de facção, de divisão, de competição, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém? Isso não é sabedoria que vem do alto. Isso não é bom. Isso é algo que desagrada muito a Deus. A inveja gera muita confusão e todo tipo de mal. A inveja gerou sobre Caim algo tão mal que ele foi capaz de matar o seu próprio irmão e nem medir as consequências disso, e como que se nada tivesse acontecido, sequer ter um sintoma de arrependimento por esta ação, né? Eu acho que já trouxe bastante elementos hoje a vida de Caim e Abel, né? O que eu sugiro? Leiam o capítulo 4 com carinho e aprofundem no entendimento. Tragam as questões. Eu tenho amado que vocês têm feito as provas com rapidez, com excelência, com capricho, com dedicação. Mas tragam questões também, né? Questões reais da vida de vocês, questões da igreja, que a gente pode estar ajudando a trazer mais clareza, com exemplos e com a palavra aplicada. Lembrem, a palavra não é para guardar no coração, a palavra é para aplicar. A partir do momento que ela é revelada, que ela é estabelecida sobre a tua vida, você não é mais um ignorante, mas é um conhecedor da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que é isso por hoje, né? Um pouco mais curtinha, talvez, mas com muita profundidade, com muita informação, e que eu espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. Mais uma vez, nós temos um amor imensurável pela vida de vocês, e não porque somos bons, mas porque o caráter de Cristo e o Espírito Santo de Deus tem nos movido esta igreja, para nós sermos uma só igreja em Cristo. E louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu queria orar para abençoá-los para esta semana, que se começa no dia de amanhã, domingo, que seja uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Vocês sejam repletos do Espírito Santo de Deus, ministrando ao coração de vocês, trazendo sabedoria, trazendo graça, trazendo compreensão da palavra, né? Façam as suas provas, né, com excelência, como vocês têm feito, e que Deus os abençoe. Saudade de todos, lembranças a todos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais este culto de louvor, adoração e exaltação ao teu nome. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor os guarde, os proteja. E eu declaro as bênçãos do Senhor nesta semana abençoada, repleta da sua presença, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Deus os abençoe, graça e a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.